Tá bom, obrigada. Do Brasil, exatamente, Cauã. É a melhor aula do Brasil. Espero que vocês estejam preparados para essa aula. Uau! Bom, gente, bom dia novamente. Acho que vocês se recordam da gente, faz um tempinho que a gente se encontrou, né, no dia 27 de março, e estamos de volta, aula de texto, gramática, e hoje, em especial, a gente vai falar de um assunto que é mais gramatical, digamos assim, do que foi... A outra também foi bem gramatical, né, de formação de palavras, mas, enfim, eu acho que é um assunto que muita gente tem dificuldade, assim, tem dúvida, já teve, pelo menos uma vez na vida, já teve dúvida com relação a isso, né? Então, eu espero de verdade que seja uma aula muito proveitosa para vocês. É um assunto amplo, mas que a gente tentou priorizar aqui, o que é de mais importante, porque o nosso tempo é curto, né? Então, eu sou a professora Valéria, acho que eu não falei, daquele dia, a Nath está aqui com a gente também, Natália Martim, e a Mari Coelho. Eu vou conduzir aqui a aula, mas elas vão também participar, fazendo sempre que for interessante, fiquem à vontade, e vocês, por favor, façam as perguntas no chat ou no microfone, vou precisar muito da participação de vocês, tá bom? Então, vamos lá, que assunto é esse, né? Eu vou agilizar aqui, porque na outra aula, para variar, né, não conseguimos falar tudo que a gente queria, é pouco tempo, mas vamos tentar. Vou apresentar aqui minha tela, daí vocês me falem se estão vendo, e aí eu não vou mais ver vocês, daí a professora, as meninas vão me ajudando, tá bom, no chat. Tá dando para ver? Estão vendo? Tá sim, Val. Tá sim, tá perfeito. Beleza, gente. Deixa eu começar, então vou botar assim para ficar mais... Peraí. Aí é o modo de apresentação, né? Isso. Tudo bem. Bom, o assunto que a gente vai ver hoje vai ajudar muito vocês na hora de produzir os textos de vocês. E na hora de interpretar também, porque dependendo do uso, muda o sentido ali do texto, da frase, né? Os exercícios que nós vamos disponibilizar depois sobre esse conteúdo, eles não têm aparecido mais assim nas provas, tá? Vocês vão ver que são exercícios para vocês praticarem e exercitarem mais do que a gente vai ver aqui hoje, porque, na verdade, não cai daquele modo mais, mas, em todo caso, é um assunto muito importante para ajudar vocês na produção textual de vocês, tá? Que assunto é esse? Quem aí nunca teve dúvida para usar o acento indicativo de crase? Vamos lá, falem aí no chat para mim, as meninas vão me falando. Já tiveram dúvida? Uma vez na vida, pelo menos? É difícil ou é fácil para vocês? Para vocês está tranquilo? Essa aula vai ser só de revisar mesmo. Toda vez aqui parece, olha, a crase é triste, é difícil, estão falando aqui. O Carlos viu antes que você falasse, né, enquanto estava abrindo os slides, já deu uma crise aqui. Ai, meu senhor, crase, socorro. Mas eu acho que é um assunto bem importante, sim. Ai, isso aí, Carlos, olha, eu te entendo. Quando eu tinha a sua idade, eu era um pouco mais jovem, até assim, também pensava que era impossível de entender. Pois hoje é seu momento, então, viu? Hoje é seu dia de tirar essas dúvidas, entender e ver que não é tão difícil assim. Eu espero. Espero que a gente não complique mais do que facilite, mas acho que não. Vamos tentar, né? Bom, para começar, dê uma olhadinha nessa postagem aqui, ó. Quais são os dois sentidos que vocês entendem dessa postagem? Expliquem aí pra gente. Podem escrever, podem falar.
a Amanda está perguntando se esse A com crase, né, está se referindo à população. Tá se referindo sim. Alguém consegue perceber, se a gente não botasse o acento, que sentido teria? O Cauã sugeriu aqui que é tipo um sentido de entrega, mais ou menos. Muito bem. E aí a Karen diz aqui, a população, ela mudou um pouquinho a frase, sem a crase, a população, 2 pontos, nada. Tipo, não receberem nada. Perfeito. Já vou colocar, então, aqui o próximo, para ver que um dos sentidos foi exatamente isso que vocês falaram. Então, olha só, se a gente não bota o acento indicativo de crase, você tem um A apenas, que é o A artigo, que está acompanhando o substantivo feminino população. Então, a gente tem lá a população vacinada. Só tem, quer dizer, na verdade, né, essa população vacinada não é o que está acontecendo, aliás, está aumentando, tal, mas o sentido que é mais correspondente ao nosso momento é o sentido de baixo com o acento, né? Mas o que muda, então? No primeiro caso, eu só tenho o A artigo, eu só tenho um A. No segundo caso, que foi o que vocês falaram, esse sentido de entrega, como se tivesse 2 pontos ali, né, como alguém falou também, aí eu tenho 2 As juntos. Eu tenho o A artigo, que é o mesmo que estava ali em cima no a população está vacinada, né, mas essa situação de eles não entregaram nada à população, com esse sentido, eu tenho 2 As. E aí, quando a gente tem 2 As, o que a gente faz? Bota um acento indicativo de crase para marcar que ali tem 2 As, né? Então, naquele primeiro sentido, a população está vacinada, só tem um A. No segundo sentido, tem essa ideia de entrega, como o Cauã falou, você tem os 2 As, o A artigo, que é população feminino, e essa coisa de quem entrega algo a alguém. Então, tem um outro A. Juntaram-se os dois, pronto. Tem 2 As ali, tem acento indicativo de crase. Porque, como constava aqui, para quem não sabe, na verdade, o acento, a crase, que a gente fala, tem crase, não tem crase, na verdade, não é um acento. Crase é um encontro de 2 As. Vem do grego, como tá ali, ó, mistura, fusão, 2 As juntos. E aí, o que a gente faz para marcar que tem 2 As juntos? Para a gente ter que falar 2 vezes. Entregamos à população. Para não falar 2 vezes, para não escrever 2 vezes, a gente junta os dois e bota um acento para marcar que ele tem 2 As. Né? Então, na verdade, crase não é um acento, é uma junção de 2 As, e para marcar que ele tem 2 As, eu boto um acento grave, que é aquele ao contrário do agudo, que é mais usado é o agudo, né? Que é do outro lado. Então, resumindo, meus queridos, assim, existem outras situações que a gente vai usar o a preposição, que é tipo o A que vem aqui do entrega, né? Entregou algo a alguém, ele vai se juntar, às vezes, também com um pronome, com outras palavrinhas que são a também, sempre. A gente não vai ver aqui hoje, nós vamos focar no uso principal do a, preposição, se juntando com o artigo, porque é o que a gente mais usa para indicação para botar o acento indicando que ele tem 2 As, e também uma situação em que a gente vai colocar o acento em um pronome específico. Já vamos ver já, tá? Em um pronome que é iniciado por A. Certo? Então, daqui para frente, façam essa perguntinha. Tem 2 As juntos aqui ou não tem? Tem um A só? Toda vez que você tem essa dúvida, vai te ajudar bastante para identificar se ele tem 2 A, se precisa ou não do acento, tá bom? Então, vamos seguindo aqui. Alguém falou alguma coisa? Tá tudo bem? Sim, só um minuto. Eu acho que talvez antes da gente seguir, seja importante explicar a diferença entre o acento grave, que é a crase, e o acento agudo, que indica a tonicidade das palavras. Porque a Júlia, ela deu uma dica muito legal, que eu lembro que minhas professoras falavam também, que se você não sabe onde vai o acento daquela palavra, quando a gente está falando de acento agudo, você grita aquela palavra como se você estivesse chamando ela. E aí ela colocou aqui lápis, né?
a sílaba que se estende é onde a gente vai colocar o acento, que é essa sílaba mais forte, essa sílaba tônica. Mas nesse caso, a gente está falando de um outro tipo de acento, que é o acento grave, que vai indicar a junção de duas letras ali, desses dois As. Ele não está indicando a sílaba tônica, mas ele está indicando, de fato, a junção de duas letras iguais, que é o A aqui. E aí é isso que a gente diferencia, mas isso é muito legal também para a gente pensar na acentuação de outras palavras, né? Eu até pensei, quando ela escreveu ali lápis, se a gente quisesse chamar a Valéria, nós esticaríamos aí esse Lé que está acentuado, certo? Ou ainda o meu nome, que também tem o acento agudo, né? Natália, a gente esticaria o tá, tudo bem? E aí essa diferença, não sei se deu para entender, se vocês também têm dúvida nisso, se precisam que a gente crie um material, mas só para conseguir diferenciar direitinho. Isso, ótimo, muito bom, né? A acentuação também é um outro assunto que às vezes causa dúvida aí, né? Onde tem acento, onde não tem. Tem uma galera que às vezes não bota acento em nada mais, né? Eu falo pelos meus alunos das escolas aí que eu atuo. Mas é isso mesmo, muito boa dica de chamar no portão, eu lembro que eu falava, né? Chama no portão a palavra, qualquer palavra, que você vai ver onde está a sílaba tônica. Mas aqui, voltando então, a gente está falando, como a Nath explicou, não do acento para sinalizar a sílaba tônica, mas o acento grave para mostrar que tem dois As ali. Uma outra coisa também, aproveitando que a Ana disse, sobre material, se vocês quiserem esse material de acentuação, a gente pode fazer, ou até fazer um plantão disso, não sei. Sobre artigo e preposição, que são importantes entender, né, o a artigo, a preposição, também a gente pode oferecer um material para vocês, não vai dar para encaixar uma moto passando aqui nas aulas, assim, mas enfim, só lembrando um pouquinho, o artigo, para quem não se lembra, é aquela classe de palavras que acompanha o substantivo, né, os nomes, então, a mulher, o homem, a caneta, o, a, os, as, uma, né, e a preposição é aquela palavrinha pequenininha, mas também que tem um poder grande de mudar sentidos e tal, tá ligando palavras, de, ao, para, em, na, no, enfim. E a gente vai falar especificamente aqui da preposição a, que aparece em frases como obedeço a você, por exemplo, né? Então, tá ligando você com obedecer ali, esse azinho, preposição. Então, se vocês quiserem também saber um pouco mais sobre isso, lembrar esse assunto, podem pedir material que a gente tem aí para vocês, tá? Então, seguindo com isso, para dar tempo de falar tudo, porque não vai dar provavelmente, mas vamos lá. Ó, a gente colocou esse exemplo aqui para mostrar como ajuda muito mesmo vocês perguntarem, tem dois As aqui? Como a Nath falou até na outra aula, mesmo que você não sabe exatamente se qual é a preposição, qual é o artigo, essa classificação, né, de nomear artigo, preposição, pensa, deixa eu olhar aqui e ver se tem dois As. Nessa frase, ó, todo mundo conhece essa música, né? Malandragem. Eu só peço a Deus. Eu só peço a Deus. Pensando nisso, se tem dois As ou não. Eu só peço a Deus. Só tem um A, certo? Conheço a verdade. Só tem um A. Por isso que não tem um acento, né? Então, ó, quem pede, pede algo a alguém. Tem um A, preposição nesse caso, que está vindo por causa do verbo pedir. Mas a palavra Deus, embora muita gente ache que é para quem acredita, né? É uma mulher. A palavra Deus não é uma palavra feminina, então ela não é acompanhada de um artigo antes, certo? Então só tem um A aqui, por isso que nesse caso não tem o acento indicativo de crase, porque não tem essa junção de dois As. Aí a gente grifou a frase de baixo, aproveitando a música, conheço a verdade. Só tem um A também. Nesse caso, é o A artigo, né? Na de cima, era o A preposição, só um. Na de baixo é o A artigo, só ele que está acompanhando o substantivo feminino verdade. Então não tem dois As. Então, faça essa perguntinha, tem dois As ou não tem aqui? Às vezes só tem um, só a preposição, como no primeiro caso. Às vezes só tem o artigo, como no segundo, conheço a verdade, por isso não tem acento. Tudo bem? Tranquilo?
Por favor, você pode explicar novamente, que eu não entendi? Claro, esses dois exemplos, você não entendeu? Foi isso? Isso. Tá. Ó, vamos lá. Alguns verbos, como pedir, como oferecer, entregar, quando a gente usa eles, a gente sempre usa essa preposiçãozinha a. Veja, a gente fala, ó, eu pedi ajuda a minha mãe, a professora. Quem pede, pede algo a alguém, né? Eu ofereci comida aos desabrigados. Então, tem sempre um azinho junto. Quem pede, pede algo a alguém. Quem oferece, oferece algo a alguém, entre outros verbos. Então, tem um a. Esse a, que é o a que a gente chama de preposição. Só que a palavra... Então, tem esse a por causa disso. A palavra anterior, seguinte, que é a palavra Deus, ela não, a gente não bota a perto dela para falar, né? Por exemplo, vamos botar a palavra Deus numa frase. Deus é onipresente. A gente não fala a Deus é onipresente. Ok? A gente não bota um artigo antes. Se fosse outra palavra, vamos colocar a palavra deusa? Eu só peço a deusa. Um pouco de malandragem. Se fosse deusa, aí deusa é uma palavra que eu uso um artigo antes dela, muitas vezes que eu uso ela. Então eu falo, a deusa do amor chegou, sei lá, né? Então, se fosse uma palavra que admitisse um artigo a antes, aí eu teria dois a juntos, aí eu usaria um acento para marcar que tem dois as, né? Mas, nesse caso, a palavra Deus, a gente não usa artigo antes dela. Então, só tem um a, o a que veio do pedir. Na oração de baixo, eu só tenho o a que está acompanhando a palavra verdade. Diferentemente de Deus, a palavra verdade admite artigo antes, né? E o conhecer é um verbo que a gente não usa preposição com ele. Quem conhece, conhece algo, alguma coisa. Não é a algo. Diferente de pedir, que é pedir a alguém, tá? Então, o conhecer não tem preposição. Por isso, só tem um a, que é o a que está acompanhando verdade. E no de cima, só tem o a, que por causa do pedir, não tem o segundo a artigo. Só tem um a nos dois, por isso não tem crase. Deu para entender um pouquinho mais? Ainda está muito confuso. A gente vai seguir com Não, agora eu exemplos. entendi certinho. Ah, que bom, que bom. Obrigada. Nada, meu amor. Ó, a gente vai seguir agora com os outros exemplos, talvez ajude mais ainda a esclarecer aí, tá? Encontrem o erro aqui, pensando no que a gente acabou de falar. Procurem se tem dois as ou não nesses cartazes. Tem um errado. Qual? Ninguém? Ninguém sabe. Eu acho que estudantes sem apoio à paralisação, tipo... Ai, não sei. Eu acho que é esse. A Karen, a Kemily e o Carlos falaram aqui no chat que eles acham que é o primeiro cartaz. E agora, é o primeiro ou o terceiro? Também. Jasmin, olha, aqui a gente tá com um pessoal falando que é o primeiro, viu? Vamos pensar nessa história de ter dois as, então? Olha só. Todos esses cartazes são importantíssimos, legítimos, né? Mas são deles, que saudade de ir para a rua fazer uma manifestação, inclusive, né? Um deles, então, o acento não tá adequado. Por quê? Porque, olha só, vamos ver o primeiro, vamos ver se é ele. Quem quem aplica uma punição a algo ou a alguém. Então, tem um azinho que esse contexto anterior, essa palavra anterior, está pedindo. Punição a algo. Tem um a, ou a alguém. Agora, olhem a palavra todos. Quando a gente usa a palavra todos, a gente bota um artigo antes dela, a gente fala a todos já chegaram, ou a gente fala todos já chegaram. Tem um não Todos artigo? já chegaram. Todos. A gente não bota artigo antes. Então, significa que só tem um a aqui.
que é o A que vem da palavra punição. É o A preposição, não tem o A artigo. Né? Então, só tem um A. Então, realmente, é o primeiro que o acento não está adequado. Certo? E outra, é uma palavra masculina. Também por aí a gente vê que não caberia um artigo que acompanha palavras femininas. Porém, mesmo que fosse a palavra todas as culpadas, também não teria. Por quê? Porque a gente fala, todas chegaram, todos chegaram. Por exemplo, a gente não bota um artigo antes dessas palavras. Todos, todas, muitas, poucas, que são pronomes, né? Então, palavras que a gente usa já direto, não precisa de artigo antes, tá bom? Então, prestem atenção, observem se a palavra precisa ou não desse artigo. Então, nesse primeiro, só tem um A, então não tem acento. Nas outras duas, temos os dois As, porque quem tem direito a algo, a alguma coisa. Tem o A que vem ali do direito. Juntou com a palavra, com o artigo A, que acompanha a palavra cidade, que é uma palavra que admite artigo antes. A cidade é linda, por exemplo. Mesma coisa a paralisação. A paralisação foi legítima. Paralisação e cidade são palavras que admitem artigo A antes, né? E quem dá apoio a algo ou a alguém. Vem um A do apoio, mais o A de paralisação, juntou, grudaram-se os dois, bota o acento para mostrar que ele tem dois As. Ficou claro? Tudo bem? Posso passar? Tô adorando que tem alguém aí participando no microfone. Tudo bom. Mas pode também participar no chat, não tem problema. Vamos passar para outra, ó. Aqui nesse cartaz, 2 acentos foram usados, só que só tem um que tá certo. Qual? Qual que tá certo? Para quem não sabe, a Mari me ajudou ali na outra aula, que PEC, né, que eu tinha esquecido o que era, que é proposta de emenda constitucional, então, é uma palavra feminina? Não, proposta. E aí, qual que tá certo? Diga não é Feliciano. Feliciano é o nome de um deputado da bancada evangélica. Deputado. Eu acho que o certo é o primeiro. Opa. Primeiro Eu tá acho que o certo. certo é o primeiro também. Isso. Eu também acho. Que lindo. Olha quanta gente participando. Muito bem. Pessoal, vocês estão corretíssimos. Quem diz não a algo ou a alguém. Tá? Então, tem um A que vem desse diz não. Diz não a algo ou a alguém. A palavra proposta, PEC ali, nesse caso, ela admite um artigo A antes. Então, tem dois As. Passa o acento ali para dizer, porque senão você tem que falar, diga não a PEC. Olha que esquisito, né? Então, junta os dois e bota o acento. Agora, no segundo caso, a palavra Feliciano não vem acompanhada de artigo. Eu não falo, a Feliciano é um deputado. Eu falo, Feliciano é um deputado, nem sei se é deputado ou senador, não sei mais. Né, o Thales deve saber aí. Então, diga não a Feliciano, não tem o acento, tá? Porque só tem um A. Ok? Próximo, então. Ó, agora ficou mais fácil, hein? Não ficou? Dá uma olhadinha nesse cartaz aí, vê se esse não a ditadura tá certo assim, sem o acento, ou precisaria do acento. O que vocês acham? Tem um A só ou tem dois As? Eu acredito que tem dois As. Alguém mais concorda? E eu concordo com ela. O Pronto, Carlos concordou aqui também, o Cauã também. Todos concordando. Aê, vocês já entenderam tudo, muito bem. Deveria ter um acentinho aqui,
né? Nesse cartaz, que também é muito legítimo, né? Mas está faltando o acento para dizer, ó, tem dois As aqui. O A que vem do não, que na verdade é como se tivesse o verbo dizer implícito ali, né? Quem diz não a algo. Tem um azinho que vem daí. Juntou com o A, que acompanha a palavra ditadura, que é uma palavra feminina, a ditadura foi cruel, por exemplo, tem um A, artigo. Juntaram-se os dois, deveria ter o acento. Perfeito. Deixa eu ver meu tempo. Até que hora mesmo a gente vai ficar? 45? Acredito que é 45. Tá, então vamos. Seguindo. Bom, esses dois exemplos aqui foi para mostrar que a gente acabou de ver que palavras femininas admitem artigo antes, né? Então, a gente tem a tendência a querer simplificar muitas vezes na nossa cabeça as coisas. Então, a gente guarda assim, bom, então eu aprendi que antes de palavra feminina sempre tem o acento indicativo de crase, né? E não é bem assim, não é toda vez que é feminino, né? Até porque eu falei agora há pouco do todas, que é feminino e não tem artigo antes dele, né? Então, o que acontece aqui? As duas frases estão corretas, tá? E uma delas não tem o acento, na outra tem. E as duas estão corretas. O que vocês notam de diferença? Por que na primeira tem e na segunda não tem? Pensem naquele uso dos dois As. Ó, uma delas está mais genérica, não tá? Qual que está mais genérico, o sentido? O Carlos já notou que uma já indicou qual é o lugar, né? Dando o exemplo do Nordeste. Isso. Então, já tem um caminho aí. Tá mais específica essa, né, Carlos? Então, eu usei o artigo definido as para fez referência às cidades litorâneas do Nordeste. Essas cidades em específico. Então, aqui nesse caso, eu tenho o artigo, que está no plural, as, acompanhando a palavra cidades, que é uma palavra feminina. Né? Aí se junta com o a que vem de referência. Quem faz referência a algo, a alguma coisa ou a alguém. Juntaram-se os dois, na de baixo tem o acento indicativo de crase. Só que se a palavra for feminina, mas ela não tiver acompanhada de artigo, mesmo sendo feminina, não vai ter. Então, no primeiro caso, eu só tenho um A, porque tá genérico, né? Qualquer cidade litorânea, pode ser de São Paulo, do Rio de Janeiro, da Bahia, do Nordeste e Bahia, né? Sei lá, de outro país, né? Eu tô falando, na de baixo tá específica, são as cidades do Nordeste litorâneas. Então, na de baixo tem artigo, na primeira não tinha artigo, só tinha o A de referência, tá? Então, não guardem assim, toda vez que é feminino tem o acento, não, tem que observar, tem o artigo junto? No primeiro não foi usado o artigo, na segunda foi, né? Então, ó, às vezes a palavra é feminina, mas não a crase. Por quê? O A tá no singular, o Azinho está no singular e a palavra seguinte está no plural. Então, provavelmente é um sentido mais genérico, sem artigo, só tem o A de referência, não tem acento. Tá bom? Então, os dois casos estão corretos, mas tem uma diferençazinha aí de sentido e de uso, né? Deu para entender? Tudo bem? Sim. Beleza, que bom. Olha, eu nem gosto de falar, né, que alguém é superior a outra pessoa, mas eu usei esse exemplo porque tem a palavra aquele aparecendo duas vezes, em uma delas tem acento, na outra não tem. E aí, tá certo esse acento no segundo aquele? O que vocês acham? Alguém? Acho que tá certo aqui o Cauã e o Carlos.
Legal, muito bem, meninos. Olha, até agora a gente estava vendo situações em que a gente juntava uma preposição em um artigo, né? Dois As separadinhos. Agora a gente vai ver uma situação que a gente também usa acento indicativo de crase num A que está iniciando uma palavra. Isso acontece com esses pronomes, aquele, aquela e aquilo. Então é comum a pessoa olhar e falar assim, mas aquele é masculino, como é que eu vou usar, né, o acento aqui? Mas por quê? Porque está se juntando com o A que começa a palavra. Olha só, o primeiro, aquele, não tem dois As. Porque ele iniciou a frase, não tem nada antes que está pedindo outro A, né? Então, aquele que tentou e não conseguiu é superior. A palavra superior pede um A, né? O que é superior a algo, a alguma coisa. Tem um A do superior. Ele se junta com o A que começa a palavra aquele. Então, juntaram-se os dois, eu coloco o acento nesse segundo A tem. Sabe por quê? Porque senão a gente ia ter que, né, como eu falei aquela hora, tem que falar dois As. Olha que esquisito. Aquele que tentou e não conseguiu é superior a aquele que não tentou. Né? Então, para não ter que falar duas vezes, escrever duas vezes, a gente junta esse A que o superior está pedindo com o A que introduz a palavra aquele. Então, às vezes, o aquele, aquela e aquilo vai estar acentuado? Às vezes vai. Quando? Quando o contexto anterior, o que vem antes, está pedindo um A preposição. Tá? Então, aqui eu tenho a junção do A preposição com o A que inicia os pronomes demonstrativos. Aquele, aquela e aquilo. Tudo bem? Conheciam já esse uso? Já tinham visto que o aquele, aquela, aquilo, às vezes tem o acento? Já tinham visto? Já vi sim. Já tinha visto. E você já sabia a justificativa ou aprendeu agora para nunca mais esquecer? Eu tinha uma noção, mas aprender mesmo foi hoje. Ah, que bom, maravilha. Isso aí, vamos para a próxima. Ó, agora a gente vai ver aqui, todo mundo conhece essa música? Sábado à Noite, do Lulu? Essa música, ela tem no título dela uma expressão com acento indicativo de crase. Então, aqui é um exemplo de construções que a gente tem o acento em locução. O que é uma locução? Né? Locução, falou em locução, a gente pensa em mais de uma palavra. Tem locução verbal, que tem dois verbos, né? Ó, vou fazer tal coisa, vou fazer. Tem locução adverbial, prepositiva, conjuntiva. Não precisa se assustar com esses nomes, mas assim, são expressõezinhas que juntas elas indicam tempo, lugar, modo, etc. Né? Então, muitas dessas locuções, elas são formadas por um A, que nem a noite, as pressas, a vista, as indicações de horas, que aconteceu às 7 horas da noite, por exemplo, à medida que, exceção de, etc. Então, existem essas locuções na nossa língua portuguesa, que a gente usa para indicar lugar, tempo, etc., que são formadas por uma preposição a. E quando que vai ter o acento indicativo de crase? Toda vez, então, que tem um a nessas expressões? Não. Quando essa expressão, essa locução, for formada por uma palavra feminina. Se ela for formada por uma palavra masculina, não vai ter. Olha esses exemplos aqui. Governo deve estar a serviço. Esse a serviço das necessidades do povo. Outro cartaz legítimo, muito bom. Mas o a serviço é uma locução, tá? Que indica modo como o governo deve estar. Só que serviço é uma palavra masculina. Né? Eu não coloco artigo antes de serviço. É o serviço, não a serviço. Então, só tenho o a da locução. Então, eu não tenho dois as. É um a só. Não tem esse acento. Tudo a preço de fábrica. Vocês também ficam tirando foto aí das coisas que vocês encontram aí na rua? A professora, às vezes, tira foto para trazer para vocês nas aulas, né? Então, aqui, tudo a preço de fábrica. Esse a preço tem o a da locução, mas não tem o a artigo. Porque preço é masculino. Então, a noite tem. Por quê? Porque noite é uma palavra feminina. Então, a noite,
Ó, vamos sair sábado à noite, vamos estudar à tarde. À noite, à tarde, virar à esquerda, virar à direita, à esquerda, pagamento à vista, fazer algo às pressas. Essas locuções têm palavra feminina dentro delas, então vai ter o acento indicativo de crase. Por exemplo, pagamento a prazo, pagamento à vista, crase. Pagamento a prazo, tem acento, pessoal? Tem? Cauã falou que não tem. Perfeito. Karen também. Isso, porque prazo é masculino, tá? Então só tem o A da locução, que faz parte da locução. O outro A não foi usado, né? Porque a gente não bota artigo A antes de prazo, que é masculino, tá bom? Bom, vamos seguir então. Aqui a gente... Fala. Rapidinho, eu acho até que dava para tirar a dúvida pelo chat, mas só para não passar muito. A Júlia perguntou como saber que a noite é feminino, sendo que não termina com A. E isso é muito interessante, porque a gente tem essa associação, né? Termina com A é feminino, termina com O é masculino, mas a noite termina com E. E ainda te pergunto, mapa é uma palavra masculina e termina com A. Boa. E como sei, né? A gente tem aí os artigos, né? São deles que nós estamos falando. Então, quando a gente fala noite, nós falamos à noite. Exatamente como o exemplo que o Cauã deu. Nós não dizemos o noite está linda. Nós dizemos a noite está linda. E aí a gente tem esse artigo que marca o gênero, veja só, da palavra, que nesse caso é uma palavra feminina, mesmo terminando com E. E mesmo no caso de mapa, terminando com A, é uma palavra masculina. Acho que pensar no artigo ajuda bastante, mas essa é uma questão bem complexa, inclusive, da nossa língua, que não são todas as línguas que têm gênero nas palavras, não é? Perfeito. É isso aí. Bota numa frase, como o Cauã fez, né? E vê se você usa a ou o antes. Perfeito, muito bem. Aqui, a gente chega numa situação que existe até uma regrinha que é bem difundida por aí quando a gente vai estudar crase nos vídeos, nas aulas sobre crase, quando tem nome de cidade, estado ou país. E aí as pessoas dizem, vou a, volto da, crase a. Tem crase. Vou a, volto de, crase para quê, né? Esse é o macetinho. Eu acho bem válido, podem usar, mas mais importante do que isso é você entender. Porque se você entende, você não esquece, né? Então, por que volto a, volto da, crase a? Porque as palavras, se você fala, vou à Síria, volto da Síria, você consegue botar esse a em volto da Síria, você botou um a junto do D ali, ficou da. Significa que a palavra Síria é uma palavra, um nome de país aí, que admite artigo antes, né? Então, vou à Síria, volto da Síria, vai ter o acento indicativo de crase nessa locução que indica lugar, né? Agora, vou a Damasco, que é o nome da cidade, volto de Damasco, não tem, porque Damasco não admite artigo antes, né? Você fala, vou a Damasco, volto de Damasco, você não fala, volto da Damasco. Vamos pegar outros exemplos? Vou à Bahia, volto da Bahia. Opa, então tem acento indicativo de crase. Vou a São Paulo, volto de São Paulo. Não tem, porque não falei da, né? Porque eu não usei o azinho. Tá? Então, isso ajuda vocês aí, quando for nome de cidade, estado, país, a pensar se vai ter ou não os dois As juntos. Se você fala vou a, volto da, vai ter. Vou a, volto de, não tem. Porque justamente são expressões como, ó que interessante, pegando essa dica que vocês falaram de terminar em A, né, no nome de cidade, Brasília, por exemplo, é um nome de cidade, parece feminina ali, né, ok, termina em A, só que a gente vai falar, vou a Brasília, volto de Brasília. A gente não fala a Brasília é a capital do Brasil. A gente fala Brasília, direto. A gente não bota um A antes, né? Então, só tem um A, não vai ter o acento nessas circunstâncias. Então, vou a, volto da, vai ter crase, vou a, volto de, não tem.
Ok? Passando, então. Eu coloquei esse exemplo, eu acho que, bom, estou pensando aqui o que é mais importante para agilizar, para a gente não. Eu vou pular isso aqui, depois eu volto, se der tempo, para conseguir falar de tudo, né? Que na outra aula não deu. Aqui é só uma retomada, ó. Então, por que que não tem crase? Porque a gente nunca vai usar, não vai ter o encontro de dois As, não vai ter o acento para marcar isso antes de palavras masculinas e de boa parte dos pronomes. Boa parte por quê? Porque numa situação como essa aqui, por exemplo, eu tenho um acento facultativo. Ai, professora, o que é facultativo, né? É opcional. Eu colocar o acento, tá ok, eu não colocar também. Por quê? Porque a palavra sua é um pronome possessivo, né? O que é um pronome possessivo mesmo? Que indica a posse, de quem é aquilo. Então, antes de pronomes possessivos como minha caneta, minha mesa, nossa, vossa, tem que ser feminino, né? Porque se for seu, meu, você já sabe. Não tem artigo antes, né? Mas se for feminino, então esses pronomes, por que que às vezes, se eu colocar tal, beleza, o acento, e se eu não colocar também, tá tudo bem. Por quê? Porque olha que interessante, eu posso falar a sua caneta tá no chão. Ou eu posso falar, Cauã, sua caneta tá no chão, por exemplo, né? Então eu posso colocar ou não o artigo antes dessas expressões, tá? Então por isso que, é como eu falei aqui antes, na maior parte dos pronomes não tem o a antes, como todos, como ela. Olha, ela é uma palavra feminina, e mesmo assim a gente não usa o acento indicativo de crase antes dela. Por quê? Porque eu nunca boto a antes de ela. A artigo, eu falo, ela é legal. Eu não falo a ela é legal, né? Então não tem o artigo a, só tem o a do dizer, que é a preposição, tá? Então, ó, antes de boa parte dos pronomes, não tem o acento indicativo de crase, e antes de palavras masculinas, porque não tem o segundo a, que é o a artigo, acompanhando. Em algumas situações, como eu falei, boa parte, porque alguns pronomes vão admitir o artigo a, como sua. E aí, antes de pronomes possessivos, a crase é facultativa. A crase não, né? O acento, que indica que ali tem dois as, é facultativo. Se você colocar, beleza, se não colocar, beleza também. Aproveitando essa coisa de facultativo, eu vou correr ali para o outro slide que fala dessa situação de ser facultativo. Olha que linda a nossa homenageada do nosso curso. Pensando no que a gente acabou de ver do sua, que a gente fala sua caneta tá no chão ou a sua caneta. A gente pode falar a Elza Soares é uma das maiores cantoras do Brasil, ou a gente pode falar também Elza Soares é uma das maiores cantoras do Brasil, né? A gente às vezes bota um a antes de substantivos próprios, ou seja, nomes de mulheres, nomes de gênero feminino. Às vezes a gente bota artigo antes, às vezes a gente não bota. Então, essa pergunta aqui é meio auspiciosa, meio. Ela assim, qual está correto? Perguntando para vocês. Na verdade, aqui, querido, já agilizando um pouco, a gente tem pouco tempo, as duas estão. Porque, novamente, assim como antes de pronomes possessivos femininos, antes de nomes de mulheres, antes de nome próprio feminino, também é facultativo, tá? É um segundo caso, então, de uso de acento facultativo. Então, aqui as duas estão certas. Homenagem a Elza com acento e homenagem a Elza sem. Por quê? Porque é nome próprio feminino. Então, anota aí, nome próprio feminino, pronome possessivo feminino, é facultativo. Se usar, beleza, se não usar, também. E depois da preposição até, também é facultativo. Você pode falar que os pesquisadores foram até a Pedra do Índio com acento no A ou sem acento, como foi usado nessa manchete. Pessoal, até tem uma coisa bem interessante que na outra aula não consegui nem falar. Caetano Veloso, esse nome da nossa MPB, grande nome, esse cantor, ele um dia, duas vezes já, ele corrigiu o pessoal lá que mexe na rede social para ele,
que cuida da rede social, que colocaram crase onde não devia. Então, isso aqui é um print de uma post dele corrigindo a galera lá, que mexe na rede social para ele. Estava escrito assim, homenagem a Bituca. Só que Bituca, ele falou lá, ó, Bituca não é uma mulher, na verdade é o apelido do Milton Nascimento. Então, daí, se é nome masculino, aí não tem nem o que pensar, né, gente? Aí não tem o acento. Tá? Então, ele foi lá e corrigiu. Agora, se é um nome feminino, aí é opcional, tá? Ó, de novo, aqui, numa outra postagem, ele foi lá de novo e corrigiu a galera, porque escreveram assim, homenagem a Caetano. Então, Caetano é um nome masculino, não tem, tá? Não vai ter mesmo, tá errado isso daqui. Agora, se fosse homenagem a Maria Bethânia, por exemplo, ou Elza Soares, aí seria facultativo, tá bom? Então, essas 3 situações aqui, ó, pronome possessivo, nome próprio feminino e depois da preposição até, é opcional. Ficou claro, gente? Sim, ficou tudo claro. Ah, que bom. Olha, só para concluir, então, que eu estava falando aqui para vocês sempre olharem se tem 2 As, já que a gente tem aí mais 2 minutinhos, vocês já devem ter visto muitas vitrines por aí que o a partir está com acento, não é? Já viram? Sim. Sim. Não tem? Por que que não tem? Porque, novamente, é uma locução. É uma locução. Então, tem o a da locução, próprio da locução. Só que, olha a palavra da frente. Diferentemente de noite, vista, hora, que a gente viu lá nas outras locuções, tarde, esquerda, direita, a palavra partir ali é um verbo. A gente coloca artigo antes de verbo. A gente diz, a cantar é um verbo transitivo. Não, a gente fala, cantar é um verbo transitivo. Partir é um verbo terminado em ir. A gente não fala, a partir é um verbo. Você não bota o a antes de partir, nem antes de cantar, nem antes de qualquer outro verbo. Então, diante de verbo, também nunca vai ter o acento indicativo de crase, porque não tem o artigo feminino. Só tem o a da locução. Beleza? Outras situações em que também não tem os 2 as, só tem um. Quando as expressões são formadas por palavras repetidas. Cara a cara, frente a frente, dia a dia. Nunca tem o acento indicativo de crase nessas situações. Porque só tem o a próprio da expressão. Não tem o a artigo definido. Ele não está sendo usado aí nesse caso. Só tem o a que faz parte da locução, né? Bom, então a gente está encerrando. Olha, aqui eu acho que eu vou conseguir falar de tudo. Isso aqui era uma coisa extra que eu coloquei, que nem precisava, né? Mas, então, vou conseguir falar de tudo. Para encerrar, ó, nós estamos no último minuto. A gente tem também casos especiais. Eu quero que sempre vocês tentem fazer o que a gente fez nessa aula inteira. Procurem se tem 2 as. Tem 2 as? Acento. Não tem? Não tem acento, né? Só que a língua portuguesa tem aí 2 situações que são chamadas de casos especiais, com a palavra casa e com a palavra terra. Como que eu faço nessas situações, professora? Ó, se a palavra casa estiver determinada de quem é essa casa, voltamos à casa do professor. Aí eu vou ter o acento, indicativo de crase. Se é uma frase que você vê por aí, que é meio difícil da gente usar assim, mas enfim, se é uma casa que não está especificado de quem é, não tem o acento, tá? Casos especiais, então. E terra, se for terra solo, os marinheiros voltaram à terra. Se for terra solo, não tem. Se for terra planeta, tem, tá? Os astronautas voltaram à Terra, vai ter, porque daí entende que é uma locução adverbial indica lugar, e porque é um nome próprio, tal. Então, terra, planeta tem, terra, solo não tem. E terra, assim como casa, se é uma terra específica, os marinheiros chegaram à Terra dos Anões. Nesse caso, vai ter também, tá bom? Então, regrinha especial para vocês anotarem aí. Casa, se a gente souber de quem é, tem o acento. Se for uma terra especificada,
tem um assento. Se for terra-planeta, tem um assento. Não vai ter se for uma casa que não está específico de quem é, e se for uma terra no sentido de solo, e daí letra minúscula, não tem um acento. Bom, gente, é isso, tá? Acabou, então. Eu espero que tenha ajudado um pouquinho mais vocês na hora de escrever, de pensar se tem ou não o uso do acento indicativo de crase. E qualquer dúvida, nos procurem no grupo. A gente vai ter o plantão, né, Ná? Quer falar um pouquinho disso para a gente terminar? Não, só avisando que nós teremos os exercícios, já estão montados, então a gente vai disponibilizar para vocês. Esqueci de falar na outra turma, mas vi também que vocês ainda estão respondendo as questões da primeira aula, muito bom. Quem não fez ainda, continue fazendo, está lá aberto para sempre. Assim que a gente vê um tempinho, a gente faz essa devolutiva também, comenta tudo que vocês fizerem, e a gente vai ter essa próxima lista dessa aula também, já está pronta. E aí, para seguir o que nós já fizemos, nós pretendemos ter mais um plantão de dúvidas, ok? As meninas foram no último, foi super legal. Falaram que ajudou muito, então, enfim, se ainda tiver com dúvida, for fazer o exercício, sentir que tá com muita dificuldade, a gente vai passar a data para vocês direitinho, e aí vocês aparecem no plantão, só pra gente fechar esse assunto também, tá bom? Mas é isso. A gente volta mais tarde aqui. É mesmo, mais tarde tem outra aula com outro assunto, com um monte de convidados, né, gente? Muito bem. Então, beijo. Foi um prazer estar com você.